No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora, leamos versos 26 e 27. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Capítulo 2, verso 1 e o verso 15. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. Verso 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui nesta noite. Nós vamos poder compartilhar a Tua palavra e eu peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê sabedoria, autoridade espiritual, unção do Teu Espírito para compartilhar a palavra de maneira que ela possa alcançar não somente a mente, mas ao coração, que possa mexer com a vontade das pessoas que me ouvem nesta noite. Nós oramos a Ti gratos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode colocar aqui. Deixa aí. Eu creio que todo ser humano tem pelo menos esses 3 questionamentos. Seja de uma maneira elaborada ou não, mas todo ser humano lida com essas 3 questões. A primeira, de onde eu vim? Qual a origem, por exemplo, da vida, do universo? Também perguntamos, qual o propósito da minha existência? Qual o sentido da vida? Qual o significado da vida? Será que não há significado na vida do homem? Será que somos como os animais, os cachorrinhos, os cavalos? Apenas existimos? Não temos consciência? Não temos alma? Somos apenas matéria? Morreu e acabou? E outra pergunta é o seguinte: o que é que acontece depois daqui? Para onde eu vou? Ou será que vou me misturar numa poeira cósmica e desaparecer? Como é que a gente responde, ou tem respondido para nós mesmos e para as pessoas que muitas vezes, ou em algumas vezes, nos questionam sobre isso? Às vezes, não diretamente. Mas quando acontece, por exemplo, um assassinato, como aconteceu ontem, que um rapaz recém-casado, membro da nossa igreja, aqui no Cristo Rei, foi visitar um cliente para levar um produto que ele vendia. Ele foi assassinado com 5 tiros. E aí a gente pergunta, o que há de errado com o mundo? Não é verdade? Como é que as pessoas fazem um negócio desse? A Bíblia tem uma resposta. Se você perguntar para um sociólogo, ele vai dizer o quê? Violência,
igualdade social, sim ou não? Falta de policiamento ostensivo, falta de iluminação pública. É lógico que tudo isso pode ajudar para intimidar? Sim. Mas a gente sabe também que assassinatos acontecem dentro de casa. E que não é um problema de iluminação pública, não é um problema de desigualdade social também. Assassinatos que acontecem e que são cometidos por pessoas que têm um alto padrão de vida econômico. Aí a pessoa pode dizer, mas é porque as pessoas estão com neuroses, estão deprimidas, as pessoas são psicopáticas, né? As pessoas precisam de remédio, as pessoas precisam de psiquiatra. Aí vamos ter o quê? Uma resposta psicológica para o problema do homem. É verdade? Alguns, talvez mais introspectivos, reflexivos, e que creem na metafísica, e muitas vezes nem cristãos são, eles vão apelar para o quê? Para a crise da existência humana. Eles vão apelar para a filosofia. Vão dizer que o problema do homem é uma falta de significado. E que ele precisa buscar significado na vida, no seu filho, no seu trabalho, na sua família. Será que a resposta bíblica é parecida ou igual à da sociologia, da psicologia, da filosofia? Não. A resposta bíblica está exatamente em que Deus criou o mundo e o homem perfeitos. Estabeleceu leis. Estabeleceu uma ordem na sua criação. Eclesiastes diz que Deus fez o homem perfeito, mas ele procurou muitas invenções. A Bíblia diz que tudo que Deus fez era bom. Mas aí o pecado veio. E o mundo cai. O mundo está caído. Nós estamos caídos. É o que a Bíblia chama de queda. E a queda prejudicou o homem por inteiro. Tanto mentalmente, quanto emocionalmente, quanto relacionalmente. A relação dele com o Criador, com o seu próximo. Essa é a visão bíblica da história humana e da história do mundo. Mas que Deus, em sua misericórdia, proveu a redenção do homem e da criação como um todo, por meio da encarnação, diga comigo, encarnação, crucificação, ressurreição de Jesus Cristo. E a mensagem bíblica é de que tudo que Deus fez, tudo que Ele criou, será restaurado. Deus não vai jogar o que Ele criou na lata do lixo, porque tudo que Ele fez é bom. Eu quero te dizer, queridinho, o diabo não vai ganhar. Você entendeu? Ele não vai frustrar o plano de Deus. O Senhor, Criador, ganhará. Na verdade, já ganhou. Ele não encontra derrota, porque Ele é o Senhor do universo. E é sobre isso que nós vamos tratar em 4 domingos, em 4 capítulos,
em 4 mensagens sobre a criação de Deus, a queda do homem, a redenção em Jesus Cristo e a restauração ou a consumação de todas as coisas criadas pelo Criador. E hoje tratando sobre a criação. A primeira coisa importante para falar sobre a criação é que nós precisamos buscar um duplo sentido para ela. Primeiro, a atividade criativa de Deus na história, ou seja, a história da criação. Porque os babilônios têm a sua história. Os materialistas têm a sua história. Os biólogos, os cientistas, humanistas, ateístas, eles têm a história, a versão deles da criação. E a Bíblia tem a sua história e a verdadeira história da criação. E que ele deu a Moisés por revelação. Porque quando as nações estavam dando as suas versões distanciadas da verdadeira revelação da criação, Deus orientou Moisés a levar para as nações pagãs daquela época a entenderem a verdadeira história da revelação. E se você estudar um pouco de história ou de pré-história, você vai ver, principalmente da história antiga, da pré-história, história egípcia, dos sumérios, dos acadianos, dos babilônicos, eles vão ter uma versão tentando se aproximar da revelação bíblica de criação. Porque no fundo, a revelação bíblica ela foi passada na história, mas ela foi se perdendo com o tempo. Então Deus inspira Moisés a escrever esses primeiros livros, esses primeiros capítulos aqui de Gênesis, para tratar sobre a história da criação. Mas também o outro sentido da criação, quando a gente está falando sobre isso, quando a gente se senta para entender o que Deus criou, a gente está falando da beleza da criação, do ornamento, do cosmos, daquilo que ele diz que tudo era bom. A criação através das leis naturais e a criação através das normas de Deus para que o mundo pudesse funcionar. E você vai ver mais adiante que a ordem de Deus na criação não está apenas nas leis físicas, mas também nas instituições que nós temos. Também está ali o ordenamento divino para que essas instituições culturais e sociais funcionem como o Criador estabeleceu. Uma das verdades inegociáveis da Bíblia sobre a criação é de que aquele que criou sustenta pela sua providência. E ele faz isso quando? Em que tempo? Ele deixou de sustentar? Não. Desde Gênesis a Apocalipse. O Criador continua atuando, ele está vivo. O cristão não é um deísta. O deísta, ele pensa assim: Deus deu corda, ou seja, um ser superior deu corda ao mundo e deixou ele andar sozinho. Esta era a crença de Isaac Newton sobre a criação e do Criador. Essa era a crença de Albert Einstein sobre a criação e o Criador. Ele não cria num Deus revelado nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Ele não cria num Deus pessoal.
Ele não cria num Deus que governava a história das nações, um Deus presente na vida de pessoas individualmente, mas ele cria num ser superior, impessoal, e esse é o Deus crido no budismo, no hinduísmo, em todas as religiões esotéricas. Mas o cristão crê que Deus é um Deus pessoal, presente na sua criação, e que Ele não se mistura com a sua criação, mas Ele é um Deus presente na sua criação, e Ele governa o mundo do início ao fim. Veja, por exemplo, 2 Pedro capítulo 3, verso 5, que vai falar que este Deus está trabalhando no início, e depois vamos ver no verso 7, que Ele também está presente no final das coisas. No verso 5 diz que eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada da água e pela água. Pedro está falando assim, olha, tem muita gente que está achando que o Senhor não virá, tem muita gente que está negando a volta de Jesus, muita gente achando que o Senhor não virá para julgar os atos dos homens, e nem purificar este mundo. Mas eu quero dizer para vocês, que desde o início, todas as coisas foram criadas por Deus, por meio da sua palavra, fazendo uso da água e formado pela água. Mas aí no verso 7, Pedro vai dizer que essas coisas criadas passarão por uma restauração. O Criador vai fazer isso, criar novos céus e nova terra. E nós vamos falar mais sobre isso na última pregação. Ele diz assim, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Ou seja, o mesmo Deus que esteve presente na sua criação, é o Deus que está presente na restauração de todas as coisas. Então Deus não abandonou as leis da natureza e não abandonou as instituições sociais e culturais da criação. Eu vou sempre enfatizar isso. Por quê? Porque nós temos um pensamento comum de achar que quando falamos de criação, a Bíblia se retrata somente aos céus, à terra, ao mar, os pássaros, ou até mesmo somente ao próprio homem. Não. Criação na Bíblia é isso e mais um pouquinho. Amém? É isso e mais um pouquinho. Deus estabeleceu leis para a criação. E esta lei é a totalidade dos atos ordenadores de Deus. Elas revelam a soberania do Criador sobre a criação. Deus prescreve a sua lei para todas as criaturas. O mundo é regido por leis divinas. Você sabia disso? Ele pergunta isso para Jó. Jó, você sabe onde você estava, né? Quando eu lancei os fundamentos da terra? Você sabe aonde que o vento sul faz a curva? Jó, você sabe como as coisas funcionam? Você não sabe. Então Deus estabeleceu leis para a terra, para os céus, para a natureza.
Ele diz para Jó: eu estabeleci os limites do mar, porque ai de nós se não tivesse feito isso. O mar já teria nos engolido há muito tempo. Vai chegar uma época que o mar, por causa do juízo de Deus, por uma ordem de Deus, o mar vai engolir muita gente, o fogo vai queimar muita gente, que a Bíblia fala de 7 flagelos que ele vai trazer sobre a face da terra, chamando de 7 trombetas ou 7 taças. E vai envolver a natureza. Por quê? Porque aquele que criou, ele tem poder para dar ordem à sua criação, para que obedeçam às suas ordens. Deus governa o mundo por decreto. Acho interessante, né? Prefeito faz decreto, governador faz decreto, né? Presidente faz decreto. Por quê? Porque eles são o quê? Governantes. Eles são autoridades. É verdade que hoje você elegeu autoridades. E eles vão estabelecer decretos benéficos e maléficos. Nós vamos nos alegrar com alguns decretos e vamos gemer com outros decretos. Não é verdade? Agora a Bíblia também diz que todos esses governantes estão debaixo do soberano, do governador, do Senhor. E Ele é o Senhor que decreta todas as coisas. Ele decretou a sua salvação. Você sabia disso? Sabia? É. Ele ordenou todas as coisas. E Deus governa por decreto. Ele deu um decreto, meu irmão. Tem que ser cumprido. O salmista diz que os anjos obedecem às ordens de Deus. A Bíblia diz em Provérbios que Deus tem um coração do rei na mão. E que o Senhor é aquele que faz o que quer. Porque Ele é o Senhor. E Ele estabeleceu decretos para a natureza, para a criação, para o mar, para os céus, para as estrelas, para tudo. Para como você deve viver, como deve ser seu casamento, como você deve fazer negócios. Você sabia disso, não? Que tem decreto na Bíblia para isso? Ah, não sabia não, pastor. Eu pensei que eu estava por conta, que eu trabalhava de qualquer jeito, do meu jeito. Não é não, crente. Não é assim não. Tudo que vive e se move é por causa de Deus, do Criador. Leis são o plano de Deus para o mundo e para o homem. O Salmo 33, 9 diz o quê? Repita comigo. Ali. Vamos lá? De novo. Pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Porque a palavra de Deus não volta vazia, ela cumpre o seu propósito. Deus governa através de dois tipos de leis. Diga comigo: leis naturais. Leis naturais. Todo mundo almoçou aí? Todo mundo descansou hoje à tarde? Todo mundo votou? Amém. Vamos lá? Leis naturais e normas. Vamos lá. Todo mundo concorda com isso aqui.
Não, Deus estabeleceu leis naturais mesmo. Né? Por exemplo, física, química, biologia, lei da gravidade, lei da termodinâmica, lei da hereditariedade dentro da genética, lei da fotossíntese. Lembram? Processo da planta, a clorofila. Quem estudou isso? Levante a mãozinha. A gente não sabe nem explicar mais, não é verdade? Só os meninos mais novos aí. Não é verdade? É. Deus estabeleceu essas leis. Todas elas. Mas Deus também estabeleceu normas sociais, políticas, culturais e econômicas. Sabia disso ou não? Ele estabeleceu normas para a sociedade e para a cultura, de maneira que arte e educação, casamento e família, Estado e política, empresa e negócios estão também debaixo do ato criacional de Deus. Estão dentro do mandato chamado cultural. Quando Deus disse ao homem para que ele pudesse guardar o jardim e cultivar a terra, não é apenas do ponto de vista agrícola, mas para ele construir civilização. Cultivar é a palavra que dá origem à cultura. O homem é um ser cultural. Deus fez o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança, de maneira que todo ser humano produz cultura. Ela pode ser boa ou ruim, ela pode glorificar ao homem ou a Deus, depende do coração de quem faz a cultura, de quem faz a política, de quem faz a sociedade, dos atores do casamento, dos atores da família, daquele que faz a arte, daquele que pinta o quadro. De maneira que a boa cultura, ou a má cultura, a boa arte, ou a má arte, depende do coração daquele que adora. Se ele adora ao Criador, a Deus, em Cristo Redentor, ou se ele adora a si mesmo. Outras coisas. Mas todo ser humano está produzindo cultura no mundo. E Deus tem leis para isso, ordem para isso. O Criador é soberano sobre o Estado, tanto quanto sobre o reino animal. Muitas vezes a gente, vê aqueles programas de televisão da BBC de Londres, de vez em quando assiste lá na sexta-feira à noite um programa de uma determinada emissora de televisão que tem aí no país, e a gente fica encantado com a natureza, não é verdade? Com o leão, com os peixes, com os flamingos. Deus estabeleceu leis para o reino animal, mas também estabeleceu leis para o Estado. Tem muita gente que acha, estudou filosofia lá na faculdade, estudou um pouquinho de história, estudou um pouquinho de política aí, acha que o Estado é uma criação moderna. Acha que o Estado nasceu na França, com o iluminismo. Nada disso. Onde nasce o Estado? Onde nasce o governo do homem na terra? Pergunta que vale um chocolate. Tá bom? Se responder, eu vou trazer domingo que vem, me cobra, viu? As meninas aí não deixam esquecer, não. Um chocolate da Cacau Show ainda. É só um, viu? É só um, não é um pacote inteiro, não.
Um eu vou dar. Se responder, eu vou dar. O que responder primeiro. Onde nasce o Estado, o governo do homem na terra? Nasce aonde? Hã? As pessoas é genérico. Eu quero saber aonde. Não, Grécia está muito novo ainda, muito recente. O Rubens vai ganhar. O chocolate domingo que vem. Verdade. Deixa eu esquecer, não. Aonde que nasce o governo? No Éden. Deus disse o quê? O que nós lemos no verso aqui, 27? Ele disse o quê? No verso 28 de Gênesis 1. Dominai e governai sobre todas as coisas. Entendeu, Cláudio? Quem estabeleceu o governo do homem na terra foi Deus, querido. Foi Deus. Não nasce na Grécia. Não nasce. Nasce com o homem. Deus é o governante. Deus é o rei. E sabe o que o homem é? Você sabe o que o homem era antes da queda? Co-regente. Ninguém aqui viveu o tempo do império no Brasil. Nem o pastor Natanael. Não é, pastor Natanael? Não é verdade? Nem a irmã Teresa também. Mas havia o corregente. Havia o regente. Deus é o regente dos céus e da terra. Mas na terra ele colocou o homem e disse para ele: governe, administre. Você é vice-rei, co-regente, co-governa, junto comigo. Isso é maravilhoso. Mas ele também é Senhor sobre a agricultura, tanto quanto sobre a troca de energia. Se a gente vai usar a energia de combustão, se vai usar a energia eólica, Deus é Senhor sobre todas as energias, sobre todas as coisas, sobre a agricultura. Daqui a pouco vamos ver Isaías 28, como Deus age na agricultura. Essa criação tem uma extensão, como eu já comentei aqui para vocês. O pensamento comum é de que o governo de Deus sobre a criação limita-se apenas aos aspectos físicos da criação. A estrutura do átomo, os movimentos do sistema solar, o ciclo de uma vida plana, a construção por instinto de um João de barro. No entanto, na Bíblia, as ordens criacionais de Deus se estendem às estruturas da sociedade, ao mundo das artes, dos negócios e dos comércios. Para a maioria de vocês, isso talvez seja novo. A gente não costuma pensar dessa maneira, né? De que Deus está preocupado com a maneira com que os homens fazem negócios. De que Deus está preocupado e que Ele deu uma ordem para o homem, na maneira com que ele deve fazer arte. Por exemplo, há um ano atrás, nós discutimos muito no Brasil o que é arte, por causa daquele problema lá no museu. Não é verdade? Um cristão que entende que o dom artístico procede de Deus, ele entende que a arte precisa ser feita para glorificar a Deus. E não pode ferir a imagem de Deus no homem. De maneira que toda arte que denigre a imagem de Deus no homem, não é boa arte, não glorifica a Deus. Toda arte que é feita para humilhar,
Toda arte que é feita e quebra os mandamentos de Deus, não é arte que glorifica a Deus, que edifica pessoas. Deus governa também em esferas não físicas. Há muitas pessoas que de manhã cedo acordam e dão graças a Deus pelo pôr do sol. Isso é bom. Quando o sol está se pondo, glória a Deus. Quando vê as estrelas, glória a Deus. Aí diz assim: puxa, Senhor, muito obrigado por esse céu que o Senhor fez, por essas coisas, pela tua criação, ficamos admirados com isso. Mas saibamos também que o governo de Deus está em leis não físicas. Casamento é físico? Família é físico? Estado é físico? Não. Mas Deus também está presente aí. Ele tem ordem para que essas coisas funcionem. Casamento, família, executivo, legislativo, judiciário estão sob o governo de Deus. 1 Timóteo 4, 3 e 4 diz: tudo que Deus criou é bom. Tudo. E não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Deus estabeleceu o casamento, porque isso também é bom. Isso também é criação de Deus. De maneira que o nosso casamento não pode ser edificado do nosso jeito. A nossa família não pode ser edificada do nosso jeito. Ainda que você esteja carregado de heranças culturais, sociais, dos seus antepassados, você é um cristão. Quais são os mandamentos de Deus para a esposa? Quais são os mandamentos de Deus para o marido? Quais são os mandamentos de Deus para os filhos? Quais são os mandamentos de Deus para que a família seja edificada? A Bíblia tem. Existe uma ordem na criação do casamento e da família. Romanos capítulo 13, verso 1 e 2 diz que não há autoridade que não proceda de Deus. E as que existem foram constituídas por Ele. Falando sobre o Estado aqui. Esse é o contexto de Romanos 13. E não importa se o Estado é um Estado onde os seus governantes reconhecem a Deus ou não. Deus é Senhor sobre o Estado. Ele é Senhor sobre a política deste país. Posso ouvir um amém? Amém. Ou não amém? Amém ou não amém? O Senhor é o Senhor sobre a política deste país. Amém. Ele é Senhor sobre todas as coisas. De maneira que não há nada onde Ele não possa dizer: isto é meu. Aquilo que o Abraham Kuyper disse lá quando ele fundou a Universidade Livre de Amsterdã. Descerrou aquela placa e colocou escrito lá naquela placa: não há 1 centímetro no universo que Cristo não possa reivindicar, isto é meu. Colossenses nos diz que o Pai deu todas as coisas ao Filho. E que Ele é o cabeça de todas as coisas. Ele é Senhor. Eu sei que às vezes a gente fica, inquieto, impaciente. Estamos preocupados com o destino da nossa nação. E devemos. Mas nós precisamos confiar o nosso coração ao Senhor. E crer que Ele governa sobre todas as coisas. De maneira que quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Ordenação aqui é a palavra grega para diateger, ou diatager,
ou mandamentos. Pedro disse: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Instituição aqui é quitissis, é a palavra para criação, criatura. Ou seja, sujeitai-vos sobre toda a criação de Deus. E quando Pedro está falando aqui, que criação aqui é o Estado, porque esses crentes estão sendo perseguidos pelo Estado. Ele não está falando da criação dos passarinhos, não. Ele está dizendo que todas essas instituições políticas, sociais e culturais estão debaixo do governo de Deus. De maneira que quando o crente se submete, ele está debaixo do governo de Deus. E se aquele governante fizer coisa errada, Deus também julgará ele. Amém? Ele julgará. Mas também ele julgará você se você for um rebelde às autoridades. Quando um filho desobedece o pai, ele desonra o pai. E isso está passivo de quê? Da disciplina do Senhor. Por quê? Pai e mãe são autoridades culturais, fazem parte da ordem da criação de Deus. Existe pai e existe mãe. E na ordem da criação, filho não manda em pai e filho não manda em mãe. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Senão não é pai, senão não é mãe, e senão não é filho. Porque na ordem da criação, Deus estabeleceu pai com autoridade de pai e mãe com autoridade de mãe. Isso também é criação. Toda autoridade civil pertence à ordem criada. Mas não é só isso, não. Sabia que as suas emoções, a sexualidade, também não estão isentas das normas de Deus? Falamos aqui no mês de maio sobre macho e fêmea. Se lembram? Não tem essa coisa, né, de você querer ser aquilo que a criação não determinou para você ser. E quando você está querendo ser aquilo que a criação disse que você deve ser, o que está acontecendo com você? Há uma desordem mental, emocional, espiritual na vida desse ser humano, que precisa de ajuda, precisa de orientação bíblica, espiritual, teológica, psicológica, se necessário. Mas não tem essa coisa, porque Deus estabeleceu dessa maneira. O sexo biológico determina o que é macho e fêmea. Não é uma construção social, nem cultural, como eles querem impor isso goela abaixo. Não é. Mas tem gente que acha que é. Está com problema, precisa de ajuda, meu irmão. Por que há 2000 anos atrás não tinha esse problema? Por que não tinha? Porque a gente vai inventando coisa. Se o homem não estiver debaixo da ordem da criação de Deus, ele se perde. Ele se perde. A nossa razão também está sujeita às leis do pensamento. O pensamento também tem uma ordem criada. Você vai escrever um artigo, um TCC, tem que ter lógica, né? Vai escrever uma redação, como é que chama lá? Redação mesmo, para o Enem? Tem o quê? Tem começo, meio e fim. Tem que ter coesão, tem que ter coerência, tem que ter clareza. Os 3 Cs, né? Da redação. Coerência, clareza
e coesão. Tem que ter tudo isso. Se você não cumpre nada disso, a pessoa lê e fala assim, quem é esse doido que escreveu isso aqui? Ninguém entende nada. E quem que estabeleceu isso? Na sua cabecinha, meu filho. Colocou neurônio para você pensar. Quem foi? Deus. Quem está entendendo? A nossa fala também cumpre a princípios de pensamento. Tanto é que quando a gente tem uma lesão cerebral e que afeta a área da fala, o que acontece? Nós não temos mais o quê? O controle da fala. Porque Deus estabeleceu cada sinapse do seu cérebrozinho aí, tá? Cada neurôniozinho. Deus estabeleceu. Faz parte da sua criação. O cérebro de um cachorro não é igual ao seu. É? 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 Quem já viu? É igual? Então o camarada fica dizendo que ele é igual um cachorro. Não, querido, você não é igual um cachorro. Graças a Deus pelo cachorrinho que você tem na sua casa. Mas você não tem um cérebro igual de um cachorrinho não, meu filho. Isso é ser humano. A Bíblia não diz que o cachorrinho... Como é o nome do seu cachorro? A Bíblia não diz que o seu cachorrinho foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas diz que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você pensa, cachorro age por instinto, domesticação, disciplina. Tudo está sujeito às leis de Deus, diga comigo, de maneira que tudo, diga tudo, é criacional. Quando eu falar daqui para frente, em alguma pregação, em algum estudo, tudo é criacional, você vai entender agora o contexto. Ou seja, tudo foi Deus que criou. Entendeu? Até o movimentozinho aí que você está fazendo agora, faz parte da criação de Deus. Não é verdade? Porque o seu cérebro está dando informação para o seu pescoço fazer isso. E isso não é um acaso. Agora vamos para a sabedoria de Deus na criação. Abra sua Bíblia aí em Provérbios capítulo de número 8, versos 22 e 23, e versos 27 e 30. É maravilhoso esse texto. Provérbios 8, 22 e 23 e 27 e 30. Ele diz assim, olha só, quem é que está falando aqui? A sabedoria. E a sabedoria está dizendo assim, deixa aí, viu? A gente vai ler na Bíblia, você vai acessar aí seu aplicativo, se não tem Bíblia, usa, né, o celular. O Senhor me criou como o princípio de seu caminho. Antes das suas obras mais antigas, fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Amém? Agora vamos para o 27 a 30. Quando ele estabeleceu os céus, quem estava lá? Não, a sabedoria está falando aqui agora. Deus também estava. Mas quem está falando aqui é a sabedoria. Quem é que estava lá? Lá estava Rubem. Não, lá estava a sabedoria. Lá estava eu, a sabedoria que está falando aqui. E ela se personifica. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima, estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou
as fronteiras do mar, ou os limites do mar, para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, quem estava ao lado do Criador? Verso 30 diz o quê? Eu estava ao seu lado, e era o seu arquiteto, dia a dia era o seu prazer, e me alegrava continuamente com a sua presença. Olha Deus e a sabedoria trabalhando. O que ele está dizendo aqui, na linguagem poética? Porque o livro de Provérbios é um livro de poesia hebraica. Ele está dizendo que a sabedoria de Deus era o compasso de Deus, marcando os limites, estabelecendo os fundamentos, dizendo para a terra quais são os limites do seu fundamento, dizendo para o mar quais são os limites da sua expansão. A sabedoria está aí como um compasso de Deus. Olha o arquiteto de Deus, a sabedoria de Deus. Então você não pode construir uma visão materialista do universo, querido. Você precisa vir para a Bíblia, meu amigo. Porque na visão materialista, tudo é fruto do acaso, meu filho. Houve uma explosão aí e o negócio aconteceu. Ou então, o nada criou tudo. Isso é um absurdo. Eu prefiro crer numa pessoa eterna do que numa matéria eterna. Eu prefiro crer no Deus eterno que criou todas as coisas do que numa matéria eterna que deu origem a todas as coisas. Deus criou todas as coisas. A sabedoria é apresentada como um projeto vivo. A lei da criação aqui é apresentada antes da criação. A sabedoria como arquiteto, a palavra amon, trabalhador mestre, modelo de escala, um ponto fixo de referência que serve ao artesão como um padrão para construir. Ou seja, Deus, o artesão, modela o mundo, a sabedoria é o padrão pelo qual Deus opera. É lógico que essa sabedoria é a sabedoria de Deus, querido. Agora vamos ler Isaías 28. A sabedoria de Deus na agricultura. Porque às vezes a gente pensa que sabedoria de Deus é só para governar uma nação, como Salomão pediu. Sabedoria para pregar, por exemplo, para dar um aconselhamento, precisamos. Mas a sabedoria de Deus está na agricultura, Sandro. Talvez muitos nunca tenham lido esse texto. Isaías 28, 23 a 29. Vamos ver aqui, ó. Ouçam, escutem a minha voz, prestem atenção, ouçam o que eu digo. Olha só, quando o agricultor ara a terra para o plantio, só faz isso o tempo todo? Só faz arar? Não. Só fica abrindo sulcos e grandeando o solo? Depois de nivelado o solo, ele não semeia o endro e não espalha as sementes do cominho? Não planta o trigo no lugar certo, a cevada no terreno próprio e o trigo duro nas bordas? O seu Deus, olha só, olha que coisa maravilhosa. Existe uma maneira de plantar, e dependendo da terra e da semente, você vai plantar de um jeito diferente do outro. Sim ou não, santo? Quem já plantou alguma coisa aqui? Levanta a mão. Sim ou não? É isso que Deus está dizendo. Agora, quem é que dá sabedoria para o agricultor fazer toda essa diferenciação? O Globo Rural. A Emater.
Não tinha Emater, lá no Éden. Não tinha faculdade de agricultura, de agrimensura, agronomia. Não tinha nada disso. E aí? Como é que você responde, meu filho? Quem deu sabedoria a Adão? Olha aqui, ó. A gente esquece, né? Porque passou muito tempo. O seu Deus o instrui, ele ensina o caminho. O camarada não passou por uma faculdade e ele sabe como plantar. Ele não passou, você sabe que eu incentivo faculdade, estudar. A gente vê várias reportagens aí no Globo Rural, por exemplo, do cara estudado que vai trabalhar em cooperação com o cara não estudado, o fazendeiro, o roceiro lá. E ele vai trocar experiência e conhecimento. Sim ou não? O cara não é doutor em agricultura. Não, mas o outro está lá, trabalhando na terra. Ele recebe sabedoria de quem? De Deus. O fazendeiro, o agricultor, ele sabe quando é tempo da chuva. Ele lê através de quê? Do sol, da lua, das estações. Não é assim? Quem estabeleceu isso? O Senhor. Está em Gênesis, capítulo 9, tudo isso. Deus instrui. Olha, tem tanta história de fazendeiro, de agricultor, que ele não sabia o que fazer. Porque aquele animal estava morrendo, não sabia o que estava acontecendo. Aquela plantação, a vassoura de bruxa no cacau, eu tenho certeza que Deus iluminou a muitos deles a vencerem as pragas, sem ter conhecimento científico. E Deus deu para eles sabedoria para isso. Não se debulha o endro com trilhadeira, e sobre o cominho não se faz passar roda de carro. Por quê? Se eu passar roda de carro em semente de cominho, vai matar tudo, gente. É preciso moer o cereal para fazer pão, por isso ninguém o fica trilhando para sempre. Fazem passar as rodas da trilhadeira sobre o trigo, mas os seus cavalos não trituram. Isso tudo, olha aí, ó. Olha aí. Vem da parte de quem? Fala para mim. Isso tudo vem da parte de Deus, do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. Quem crê nisso, aplauda o Senhor. Aleluia. O Senhor ensina ao fazendeiro a sua tarefa. Há um modo certo de arar, semear, debulhar, dependendo do tipo de grão que está se plantando. O bom fazendeiro sabe disso. O conhecimento dele vem do Senhor, porque o Senhor o ensina. E esse não é um ensino que você recebe por meio da revelação de Moisés, dos profetas, mas da revelação da criação. O solo, as sementes, as ferramentas da experiência diária. Deus vai ensinando para o cara. E ao escutar a voz de Deus... parece que a gente só escuta a voz de Deus no culto, na igreja, quando está lendo a Bíblia. É verdade. Mas também quando você está lá trabalhando na roça, Deus também pode falar com você. E te dar sabedoria para plantar, semear, colher. É isso que a Bíblia está dizendo. Ao escutar a voz de Deus no trabalho das mãos que o fazendeiro encontra, o caminho da sabedoria agrícola. Às vezes os meninos aí oram para Deus dar sabedoria para a prova. Mas o fazendeiro também precisa orar para Deus dar sabedoria para você plantar e colher. Não é sabedoria apenas para conhecimentos científicos, mas sabedoria para viver a vida.
Desenvolvimento da criação. Diz assim em Gênesis 1, 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. A raça humana se encherá a terra com seu tipo e formará a terra para o seu tipo. O desenvolvimento da criação da ordem criada será social e cultural em natureza. A tarefa à frente é a civilização. O que eu quero dizer com isso? Agora, esse encher a terra, povoar a terra, fazer cultura, construir uma sociedade, faz parte da atividade criativa de Deus por meio do homem. Por quê? Céus e terra Deus fez diretamente. Ele não pediu auxílio do homem. Ele disse: haja luz e houve luz. Agora aqui, cultura, política, economia, Deus vai estar presente através de você. A regra da lei de Deus é imediata na natureza, mas indireta na cultura e na sociedade. As leis da natureza governam a terra, enquanto desenvolvidas diretamente por Deus. As normas governam a terra, enquanto desenvolvidas por Deus indiretamente por meio de pessoas. Por exemplo, os 8 haja, que tem em Gênesis, há 8 haja. Deus disse: haja luz, haja separação entre escuridão e luz, haja separação entre terra e mar. Representam as leis criacionais para o mundo animal, vegetal e mineral. Mas o mandato quádruplo de Gênesis 1, 28, que é frutificar, governar, dominar, tem a ver com o mandato cultural e representa a lei criacional de Deus, válida para a sociedade e a cultura. Vocês estão entendendo? Leis físicas da natureza, termodinâmica, fotossíntese, hereditariedade, Deus fez diretamente. Ele estabeleceu as leis, não pediu auxílio do homem. Leis culturais, sociais, políticas, econômicas, chamada ordem cultural de Deus, Ele faz isso através de homens, de pessoas como eu e você. Isso tem uma seriedade muito grande. Porque muitas vezes tem muito cristão que pensa que crente não deve fazer parte de política. Deve sim. Deve sim. E sabe por que deve? Porque faz parte do mandato cultural. O homem é um ser político, seja ele crente ou descrente. E você, como crente, precisa estar lá para fazer a boa política que glorifica a Deus. E não deixar o ímpio governar. Para depois você não ficar gemendo e reclamando da vida. De maneira que na faculdade, na ciência, na cultura, na sociedade, na arte, em todo lugar, nós precisamos ter homens de Deus, mulheres de Deus, para fazerem o mandato cultural, para cumprir o propósito de Deus na terra. Ah, pastor, mas tudo vai acabar. Eu só quero o céu. Espere a última pregação. Espere. Eu acho que nós vamos perceber que nós estamos sendo negligentes com a ordem criacional de Deus. No que diz respeito à política, economia, sociedade, cultura, arte, educação. Meu amigo, se não tiver homem e mulher que entenda esse tipo de coisa aqui, fazendo educação, os homens vão fazer educação para quê? Para glorificar a Deus? Não. Vão fazer educação que estão fazendo aí, ó. Para impor, né? Impor ideologia de gênero no seu filho.
É isso que eles vão fazer. Acorda, meu irmão, acorda. Finalizando, querido, 1 Timóteo 4,4 diz que toda a criação de Deus, sejam as leis naturais, sejam as normas culturais e sociais, são boas. É a boa criação. Pois tudo que Deus criou é o quê? Mais ou menos. Tudo que Deus criou é bom. Você crê que Deus criou a família? Você crê? O casamento? Você crê que Deus criou a educação, ciência, economia, agricultura? Então, gente, o que está acontecendo com a gente? Irmãos, eu sou pastor, então eu não posso estar em todo lugar, né? Mas eu gostaria que você, que é educador, meu irmão, pelo amor de Deus, viva o seu mandato cultural como educador. Amém? Você é empresário? Viva o seu mandato cultural como empresário. Você é um professor, você é um funcionário público, cumpra o seu mandato cultural que Deus te deu, aonde você está. Pastor, eu sou um biólogo, eu sou um dentista, cumpra isso. Eu sou um músico, faça arte para a glória de Deus. É isso, meu amigo. Isso faz parte da criação. O negócio é bom, o negócio é federal. Eu quero fechar com isso aqui, ó. Diga comigo assim: Deus não produz lixo. Não produz, meu irmão. E desonramos o Criador quando assumimos uma visão negativa da obra de suas mãos, quando Ele mesmo tem uma visão positiva da criação, que se recusou a descartá-la, quando o homem a estragou, mas determinou, ao custo da vida do seu filho, torná-la nova e boa outra vez. Deus não produz lixo e não joga no lixo aquilo que Ele criou. Você pode aplaudir ao Senhor? E meu irmão, eu quero te dizer nesta noite, Jesus morreu pelos seus pecados, mas Jesus morreu para restaurar toda a criação de Deus. Romanos capítulo 8 diz que a natureza geme aguardando a redenção dos filhos de Deus, porque Deus vai restaurar toda a sua criação. Tudo será restaurado, tudo será novo. Educação, ciência, cultura, política, tudo novo. É o que a Bíblia chama de reino de Deus. Porque o conceito de reino de Deus dos crentes é de que eles vão se desencarnar e se tornar fantasmas gaspazinhos no céu, uma visão espírita da vida. Cristãos que são espíritas na sua escatologia não são bíblicos. Nós não somos espíritas. Tudo que Ele fez é bom, e Ele não vai jogar na lata do lixo. Ele vai restaurar todas as coisas. Nós ouvimos a pregação aqui do pastor Rubens em Apocalipse, quando ele disse lá no texto que os reis da terra trarão a glória das nações. Quem se lembra? Levante a mão. É isso aí. A glória das nações é tudo. As pessoas, a cultura, tudo. Deus vai redimir tudo.
Você está ligado, meu irmão? Não vai ser nenhum projeto capitalista, socialista, marxista. Nenhum projeto humano vai redimir o mundo, mas é Deus que vai redimir o mundo todo. Amém? Ele vai redimir o mundo todo. O diabo não é dono de nada aqui, viu? Porque os crentes entregaram a arte e a cultura para o ímpio. Mas na reforma protestante não era assim não. Eles resgataram tudo. A arte e cultura começou sendo feita na história, sabe por quem? Por gente que teme a Deus. Rafael, Michelangelo. Homens que criam em Deus. Homens que temiam a Deus. Ciência não começou sendo feita na Universidade Federal dessa cidade, não. Ciência não começou na mão de ímpio, não. Ciência começou na mão de homem justo. De homem que teme a Deus. E fica os crentes dizendo, para que estudar? Para que fazer arte? Para viver cultura? Vai se converter, meu irmão. Vai ler a Bíblia. Vai entender a história. O negócio pegou aqui. Porque isso é sério. Porque os problemas que nós estamos vivendo hoje é porque nós ignoramos a criação de Deus. Sabe por que tem muito divórcio e está faltando unidade no casamento? Quebra da ordem criada. Mas Moisés disse que para dar carta de divórcio. Jesus disse o quê? No início, na criação não foi assim. O que Deus uniu não separe o homem. Jesus resgatou a doutrina bíblica do casamento na criação. Não foi nos dias de Moisés, não. Ele ressaltou os dias da criação. De maneira que tudo que nós fazemos na igreja precisa olhar para a criação. Como foi que o Criador criou? Como era a cultura no início da criação? Como era a educação no início da criação? Como era a arte? Fazer teologia da arte a partir da Bíblia. Dá trabalho. É por isso que muita gente não quer fazer. É preguiçoso. E prefere comer da mão do ímpio. Sobre arte, sobre educação, sobre política e sobre cultura. A lei criacional é sinônimo de liberdade e não de prisão. O humanismo define os seres humanos, com base na liberdade, define a liberdade como autonomia, sem obediência a nenhuma lei, a não ser a própria lei dele mesmo. Mas o cristianismo bíblico argumenta que as pessoas são definidas pela sua capacidade de servir. E a capacidade de servir é definida pela heteronomia. O que é isso? Obediência à lei do Criador. No Evangelho, na igreja, na Bíblia, não existe lugar para a autonomia do homem, mas para a heteronomia, ou seja, obediência à lei de Deus. Deixa para o ímpio isso. Deixa para o ímpio ser autônomo. Ele quer fazer a sua própria lei. Mas o crente não. Ele segue a lei de Deus. O humanismo considera a lei como contradição da liberdade. A Bíblia considera a lei condição da liberdade. Ou seja, você só é livre, diga para o seu irmão, que está ao seu lado aí, olha para ele, sem vergonha, diga para ele. A sua liberdade depende da sua obediência à lei de Deus. Porque se você, meu filho, desejar sair da lei de Deus, você será escravo do pecado.